da curva de Bézier. A gente vai considerar a forma paramétrica de uma equação de segundo grau. Vou voltar aqui um pouquinho. Os algoritmos que a gente viu para desenhar a linha, eles consideram a equação de primeiro grau. Afinal de contas, equação de primeiro grau, equação da reta, né, aquele y igual a x mais b, é uma equação que define uma linha, em que o a é inclinação, isso aqui, acreditem que isso aqui está paralelo, tá, gente? Isso aqui seria um a igual a zero. Isso aqui para cima, vou colocar aqui. Isso aqui para cima seria um a maior do que zero, e isso para baixo seria um a menor que zero. O que a gente estuda lá na escola, de falar assim, essa equação aqui é crescente, essa aqui é decrescente, tá? E a gente falava assim, nossa, isso não vai servir para nada. Tá servindo. Né? E vai servir para muita coisa, para, por exemplo, eu quero fazer um objeto andar para cima, então a gente vai usar crescente. Eu quero fazer ele andar para baixo, então a gente vai usar decrescente. Lá em física a gente vai ver isso. Em computação gráfica, na hora de fazer uma textura em shader, vocês vão ver, nossa, se eu quiser fazer uma textura que vai fazer um degradê subindo, então vai fazer uma equação da reta crescente. Eu quero um degradê decrescendo, que começa de uma cor e vai para o preto, por exemplo. É uma reta decrescente. E assim vai. Só para vocês verem a importância e que a gente vai usar isso em outros lugares também, não é só para essa disciplina. Não, com certeza, gente. Se a gente, o caso da escola é porque a gente fica estudando pensando em fazer a prova, né? A gente não podia ter esse pensamento. A primeira coisa que devia ser colocado na cabeça da gente é que a gente precisa estudar para poder aprender a fazer alguma coisa nova, né? E essa coisa nova pode ser útil, né? E se for uma coisa nova, que nos interessa, melhor ainda. Então, se o professor de física falasse que, olha, se um dia você resolver fazer jogos, vocês vão usar isso aqui, então, maravilha, vocês iam gostar muito mais. Né, mas vamos lá. Então, é o seguinte, a equação para fazer uma curva, ela tem que ter um grau maior na equação. E aqui, a equação quadrática, né? Equação aqui que é 2. Vocês lembram por que é 2, gente? Por que é quadrado? Por que não fala 2, fala quadrado? Aquela história que a fórmula do quadrado, a área do quadrado, é lado vezes lado, e uma coisa vezes a coisa, o expoente aqui é 1, então você faz aqui, você soma, conserva a base, soma os expoentes, então isso aqui é 2. Então isso aqui é a área do quadrado. Então quadrado é 2, então a gente chama de elevado ao quadrado, porque é como se fosse a área do quadrado aqui. Tá? Só para lembrar isso aqui. Tá, então a gente vai usar uma equação quadrática. E aqui, o Bézier, então a ferramenta de Bézier vocês vão encontrar em vários softwares, tá? O GIMP tem, Corel tem, Photoshop tem, o Blender tem. Vocês vão encontrar Bézier para fazer animação, curva de animação, curva de Bézier. Então tem para todo lado, vocês vão usar isso muito. E aí, né, o Pierre Bézier, ele trabalhava para a Renault e ele modelou esse sistema para desenhar curvas, né? E é muito usado também na plataforma CAD, né? A gente conhece aí muito o AutoCAD, né, da empresa Autodesk, para desenhar peças e coisas de arquitetura, né? Engenharia em geral. Então, essa curva de Bézier também é aplicada lá. Então, a curva de Bézier consiste em fazer o seguinte: quando a gente fala de uma equação na forma paramétrica, é fazer isso aqui, olha. A gente não tem aqui que ax mais b, vamos supor que isso aqui é equação de primeiro grau porque isso aqui é 1, né? De primeiro grau da reta. Isso aqui não está na forma paramétrica. Por quê? O valor de x, olha, a gente tem duas variáveis. Dois valores que a gente precisa encontrar. O valor de x e o valor de y. Um está relacionado ao outro. Dado o valor de x, eu encontro o valor de y. Escrevendo a forma paramétrica, uma equação,
é colocar um parâmetro aqui a mais, de forma que desliga uma coisa com a outra. Por exemplo, eu posso falar que x é igual a t, e o t seria o parâmetro, e y é igual a at mais b. Olha, então o x é uma coisa e o y é outra coisa. Os dois estão relacionados ao valor de t. Parece que dá na mesma, né? Mas não, fica mais fácil fazer da forma paramétrica, porque a gente tem um controle maior aqui. Legal? Vocês vão entender por quê. Olha só. Então, eu vou escrever uma equação de segundo grau aqui, olha, na forma paramétrica. Então, você tem aqui uma coisa elevada ao quadrado, duas vezes a coisa vezes o parâmetro, mais o t ao quadrado. Olha, parece muito com aquele ax2 mais bx mais c. Olha, que é a fórmula da equação de segundo grau. Isso aqui, em vez de ser x2, é relacionado ao parâmetro, mas é ao quadrado. É duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Peraí, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tinha um negócio assim, não tinha? Tá, então, aqui a gente vai ter, olha, 1 ao quadrado duas vezes, e aqui o quadrado. Isso aqui eu vou separar em duas, aliás, em três partes. Aqui, ó. Aqui eu tenho a equação completa. E eu vou chamar essa primeira parte que tem um quadrado disso aqui, ó. A segunda parte, que tem o vezes 2, e t, tá aqui. E a terceira parte, essa aqui, tá aqui. Beleza? Só que eu faço isso tanto para x quanto para y. Lembra que o negócio é paramétrico? Eu falei que fica independente uma coisa da outra. Então, eu consigo calcular x e eu consigo calcular y baseado no fator t. E eu vou fazer esse fator t subir de 0,25 em 0,25. Isso aqui seria meu passo. Esse passo, gente, é variável, tá? Eu que inventei esse 0,25 aqui. Se eu colocar um passo menor, ele vai me dar uma curva com a resolução maior. Assim, com mais pontos. Se eu faço um passo maior aqui, por exemplo, meio, ele vai dar só dois passos. Ele vai fazer um ponto aqui e um ponto aqui para poder fazer minha curva. Ó, isso aqui seria se meu passo fosse meio. Como ele é 0,25, ele vai dar o dobro. Se eu colocar, sei lá, 0,1, ele vai criar mais pontinhos ainda aqui para fazer minha curva. Tá? Então vamos lá. Executando, ficaria assim. A primeira vez que eu calculo, eu coloco um valor no t, ele vai substituir o t todo aqui na equação, e os valores aqui, olha, de P1, P2 e P3, são esses valores aqui, ó. O P1 é meu ponto de origem. O P2 é meu ponto de controle. É aquele pontinho que quando a gente usa uma Bezier, ele puxa a curva para cima. Quanto mais para cima, mais curvo vai ser a minha curva. Tá? E meu P3 é meu ponto final da minha curva. Então tem um ponto inicial, um ponto de controle e um ponto final. E aí eu jogo isso dentro da equação. Olha, meu P1 aqui no caso vai ser o valor do x e aqui no caso vai ser o valor do x é aqui o valor do y, né? Então aqui, ó, x aqui é 1, x aqui é 1. Aqui o y é 9, aqui o y é 9. Tá vendo? É o meu P1. Meu P2 aqui é 4 e 1. Então em cima vai ser 4 e embaixo vai ser 1. Ok, gente? E eu vou calculando ponto a ponto aqui. Então troquei por 0. Depois, meu parâmetro não vai de meio em meio. Então agora 0 mais meio, ó, 0,25, aliás, desculpa, vai de 0,25. Então 0 mais 0,25, meu próximo passo vai ser aqui.
Como é que é, Denis? Não entendi. Balança? Ah, eu acho que eu tô entendendo. É aquele que aparece um vetorzinho assim num cantinho de cá e num cantinho de cá, e a gente consegue ajustar a abertura da curva, é isso? Ah, tá. Pois é, isso aqui é como se fosse um vetor apontando para um ponto de controle. A gente pode considerar assim. Mas tem outros métodos também. Vou mostrar lá no final do slide que tem mais alguns. Tá? O Bezier é um deles. Tá? Então, continuando aqui. Vocês viram que eu falei que o parâmetro seria 0,25? É porque eu vou andar de 0,25 em 0,25 aqui na minha reta. Ó. Então, isso aqui seria 0, aqui 0,25, quer dizer, um quarto da reta. Aqui, meio, 0,5. Aqui, 0,75. E aqui, 1. Tá vendo? À medida que eu vou andando com a minha reta, olha o que vai acontecendo. Ele pegou 0,25 aqui dessa reta. Olha o que graficamente essa equação faz. Pegou 0,25 aqui dessa reta e pegou 0,25 aqui dessa reta. Olha que bacana, é como se tivesse aqui de, vou colocar assim, A, B e C. É como se de A a B ele pegasse 0,25. De B a C ele pegasse 0,25. E fizesse uma reta desse 0,25 até esse 0,25 e pegasse 0,25 dela. Conseguiram enxergar isso? Beleza, todo mundo, gente? Tá, peraí, Daniel, olha só. Pega a reta AB, pega um quarto dela, não é? Aqui já até pintar de outra cor. Metade dessa reta AB seria aqui, ó. Mas vou pegar metade não, vou pegar metade da metade. Seria aqui, não seria? Ah, entendeu, Daniel? Isso. Beleza, vou pegar a reta BC. Um quarto da reta seria aqui. Agora, vou ligar esses dois pontos e vou pegar um quarto desses dois pontos. Achei o ponto que o Bezier define nessa conta toda aqui para fazer a forma paramétrica. Vou repetir isso, só que agora para meio. Qual que é a metade da reta ABC? Né? A reta AB, a metade é aqui. Na minha reta BC, a metade é aqui. E qual que é a metade dessa nova reta ligando esses dois pontos? Aqui. Isso. Os pontos têm que estar dentro do triângulo, sim. Agora vamos seguir. Próximo. Agora 75. Um quarto para o final é aqui. Um quarto para o final é aqui. E um quarto para o final dessa reta que a gente gerou nesses dois pontos é aqui. Pronto. O último. 100% dessa reta é aqui. 100% da reta é aqui. Eu ligando esse ponto com esse, o 100% é aqui. Pronto. Agora eu tenho uma curva ligando os pontos. E eu posso ligar usando o DDA ou Bresaham. Isso vai parecer que é uma curva. Aqui tem uma curva bem torta, né? Mas o que eu estou fazendo aqui com a caneta bem. Eu tenho pouco controle com essas canetas de desenho aqui. Beleza, gente?
Beleza. Então, seguindo. Então, isso aí foi o que a gente viu nas últimas aulas, né? Aí eu mostrei outros algoritmos e aí vem aquela pergunta, né, Denis? Você tinha perguntado aquele outro sistema, às vezes que tem uma curva assim e tem uns pontinhos. Eu acredito que você está falando de balança, é esse aqui, ó, que tem dois vetores. É como se a gente estivesse colocando um ponto de controle aqui, ó, e mudando isso como vetor, tá? Então você tem aqui outros tipos de curvas, tá? Tem outro também interessante, quer ver? Deixa eu mostrar esse aqui. Mas não dá para falar de todos os algoritmos, tá? Então eu vou, sim, esses aqui eu só vou mostrar como é que funciona. Mas vamos pensar o seguinte: se eu pego uma determinada curva, ó, tem uma curva assim. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ir dividindo essa curva com dois pontos de controle aqui. Não, deixa eu mudar aqui. Vou pegar dois pontos de controle aqui. Então, pensa que a curva ainda não existe. Eu vou desenhar a curva. Não, deixa eu fazer assim, ó. Esse ponto e esse ponto. Eu tenho dois pontos de controle aqui para poder curvar ela. Então, eu faço assim, eu ligo esse ponto nesse ponto e eu quero fazer uma curva aqui. Aí eu vou pegar a metade desse, a metade desse, a metade desse. Deixa eu fazer com outra cor aqui. Então, eu ligo aqui e aqui. Agora eu vou pegar a metade desse, a metade desse e a metade desse. Eu faço uma outra. Tá? E eu poderia continuar fazendo isso. Olha, eu vou pegar a metade desse, a metade desse, a metade desse, a metade desse, a metade desse. Então eu vou ter um negócio assim, ó. Estão percebendo que a coisa está ficando cada vez mais curva? Então, quanto mais metades eu quebrar aqui, mais curvinho, mais resolução eu tenho, mais pontos eu tenho para ficar melhor. Tá? Então, tem várias formas de representar a curva. Só que cada uma vai ficando com mais cálculo que a outra, né? Então, aí algumas são mais usadas porque o custo computacional, né, ou seja, a quantidade de contas que o computador tem que fazer é menor. Perfeito, gente? Beleza? Então, com isso, a gente terminou essa parte de curvas. Eu coloquei um apêndice aqui só para colocar as letras gregas e tal, porque de vez em quando a gente usa falar, né? Ah, isso é um delta, isso é um alfa, isso é um teta, etc. Tá, deixa eu carregar agora o slide que fala de cores. E cores é o último assunto que temos lá para a nossa lista de exercícios, que eu acho que eu até já cheguei a postar. Mas eu sei que vocês ficaram com dúvidas e muitos. Eu falei, gente, não, é porque a gente não viu a matéria toda, é para vocês ir fazendo aos poucos. Né? Então, os primeiros lá é sobre vetores, os outros é sobre pontos. Na sequência que eu refiz aqui a nossa revisão, né? A revisãozinha que eu sempre faço no início da aula. Então, cores. Acho que é dia 6 mesmo, deixa eu confirmar aqui. Mas eu não sei como é que vocês estão aí de aperto, né? Que com esse regime online, às vezes a gente está. É dia 6 de abril. Está marcado para dia 6. Beleza, mas aí a gente faz uma revisãozinha, né? A gente vai fazendo. Mas vamos fazendo os exercícios, gente, para quando chegar com dúvida. Não tem problema não, Camila. Pode mandar de novo, tá? Beleza, pode mandar de novo, tem problema não. Então tá, gente, vamos lá. Sobre cores. Cores eu não cheguei a começar nada não, né? Ok.
Então vamos lá. Então, cor é uma coisa que a gente tem uma percepção visual do sistema nervoso sobre essa faixa de fótons. E a gente percebe esse negócio como cor. A gente usa um sistema de cores. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês primeiro. Quais são as cores primárias? Vocês sabem de cor primária? Tá, red, green, blue, né? Quer dizer, vermelho, azul e verde. Amarelo, azul e verde. Aí um já pergunta, luz ou pigmento? E aí? Ciano, magenta, yellow. Ok, ok. Então, deixa eu esclarecer esse negócio, né? Então, vamos às origens. Tudo começou, né, com a gente lá no pré-primário. A tia pegava um baldinho de tinta guache lá, né, e falava assim, olha, você mistura o amarelo com o vermelho que dá laranja. Amarelo é cor primária, então vou colocar aqui em inglês, né, o yellow é cor primária, o red, vermelho, é cor primária. Misturando os dois vai dar laranja, né, o orange. E aí a gente entendeu que isso aqui era cor primária. O amarelo é cor primária, o vermelho é cor primária. E a gente define algumas cores primárias. Seria azul, o vermelho e o amarelo. Faz sentido até determinado ponto falar, olha, amarelo com azul dá verde, amarelo com vermelho dá laranja, azul com amarelo, aliás, azul com vermelho dá roxo. E assim a gente vai construindo as outras cores, né? Beleza, aí vem o ensino médio e a gente começa a estudar luz e ver umas experiências lá feitas com física e fala de repente que a mistura de todas as cores, é igual a branco. Muito bem. Aí, né, assim, inocentemente a gente pode chegar em casa e falar assim, peraí, deixa eu pegar aqueles baldinhos de tinta guache que eu usei lá no pré-primário e misturar tudo para ver se fica branco. E a gente vê que não fica, né? Ok, o caso é o seguinte, como perguntaram aqui, né, no chat, tá falando de luz ou de cor, de pigmento, tá? Uma coisa, é outra coisa, né? Então, quando a gente captura uma luz no nosso olho, uma cor no nosso olho, a gente está falando de luz. Então, por enquanto, a gente vai falar de luz e depois eu falo um pouquinho sobre pigmento. E aí vocês vão entender o que que é uma coisa e o que que é outra, tá? Então tá. Então, tudo que eu falar sobre cores, eu estou falando de luz. Combinado? Beleza. Então, o pigmento, ele só é pigmento por causa de luz. Se eu pegar um papel que foi impresso, se não tiver luz sendo projetada em cima dele, ele vai ficar preto, porque no escuro eu não enxergo nada, tá? Então, por isso que eu vou falar só de luz, né? Beleza? Beleza. Então é o seguinte, olha, a gama de cores é um negócio muito complexo, é muito grande, é uma frequência muito grande. Eu gosto até de contar um exemplo aqui, deixa eu voltar num slide mais branquinho, só para exemplificar com uma coisa um pouco mais fácil de enxergar do que a luz. Não, deixa eu dar um exemplo aqui, porque isso foi uma coisa interessante que aconteceu, eu acho legal falar sobre esse. É o seguinte, a frequência de áudio é uma coisa parecida também. Tá? É uma onda que se propaga no ar e a gente ouve isso aqui como som.
tá? O nosso ouvido, ele captura uma certa faixa dessa frequência, tá? Só que a gente ouve uma faixa pequena disso. Eu não sei exatamente qual que é a frequência, mas vamos supor lá que seja de 20 Hz a 20 mil Hz, tá? O que a gente ouve, na verdade, é uma frequência mais ou menos, posso até depois pesquisar o valor exato disso, mas uns 10% só dessa faixa. Se alguém souber o valor, pode até comentar aí, mas só para ilustrar, tá, gente? O objetivo não é decorar essas coisas aqui, não. Só para ilustrar, para vocês entenderem o que, que acontece com as cores. Então tá, a gente ouve só uma parte disso. E a gente consegue perceber isso no nosso mundo pelo fato de. Já ouviram falar que cachorro ouve mais do que ser humano? Não é? A gente consegue perceber muito bem quando a gente deixa de ouvir determinada frequência. Quando a gente faz um exame de audiometria, eles vão aumentando, 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 aí você fala assim, não, parei de ouvir, tá tocando alguma coisa? Tá, né? Então, o que acontece é que a gente não consegue capturar todas as frequências que existem. A gente pega só uma parte dessas frequências, tá? Então, um exemplo para ilustrar isso, tá? Certa vez, um colega meu, ele tinha um estúdio de música. Um estúdio para gravar música, sabe? Gravar CD. Então, as bandas iam lá para poder gravar. Só que isso é assim, muito tempo, né? Na época que o CD começou a ser difundido. E aí, começaram a procurar esse meu colega para poder gravar aqueles vinil, sabe? Aqueles discos de vinil. Pois é, transformar isso aqui para CD, ok? Aí o que que acontece? Apareceu um sujeito lá uma vez que tinha um disco de vinil que ele colocava para passarinho. Mais ou menos aí no início dos anos 90. Então, apareceu um sujeito lá que queria gravar uns discos que ele colocava para passarinho aprender a cantar e transformar isso em CD. Aí o que que esse meu colega fez? Ele pegou, gravou o vinil no computador, transformou num formato chamado MP3, que vocês conhecem muito bem, e do MP3 ele gravou no CD, tá? E aí o sujeito chegou em casa, colocou lá para os passarinhos ouvirem, e o passarinho não cantava de jeito nenhum com o CD, e cantava quando ouvia o vinil. E o problema foi o seguinte, é que o MP3, para poder compactar o áudio, ele simplesmente apaga as ondas que a gente não ouve. E a gente acha que está tudo lá. A gente acha que quando ouve um MP3, a gente está ouvindo a música com a mesma qualidade que é. Não, a gente está ouvindo somente o que a gente ouve. Não é o que está lá. Tá cortado. Um passarinho, ele ouve diferente da gente. Então, ele ouve uma frequência que em outra área. Então, por ter transformado em MP3, tiraram as notas que o passarinho ouviria, né? E ficou só a faixa que um ser humano ouve. Então, eu estou falando isso porque a frequência de cores é mais ou menos a mesma coisa. Existe uma gama muito grande de luz. E acima da gama do vermelho, aliás, o vermelho é o mais baixo de todos, então aqui o quadro tá ao contrário, né? Vamos colocar assim, deixa eu mudar a setinha. O quadro devia ter sido feito o inverso, né? Porque aqui ele está crescendo para baixo, tá? Então, abaixo do vermelho, a gente tem o infravermelho. Infra quer dizer abaixo. Acima do violeta, a gente tem o ultravioleta. Duas faixas de luz que a gente não enxerga. Se vocês quiserem fazer um teste, um experimentozinho muito interessante, também é o seguinte: pega um controle remoto, qualquer tipo de controle remoto, tá? Ele tem uma luzinha infravermelho na ponta.
Como a luz é infravermelho, quer dizer, ele é abaixo da frequência que a gente enxergaria. Pega seu celular, liga a câmera e olha para essa luzinha. Vocês vão ver que quando a gente olha com o celular ligado, a gente enxerga a luz aqui. Porque a frequência que o celular joga para a tela é diferente da frequência de brilho normal aqui. E aí você consegue enxergar. Então, por exemplo, no controle você não sabe se a bateria dele está acabando ou não, né? Ah, o controle está estragado aqui, deixa eu ver se tem bateria. Pega a câmera, aponta para o controle remoto e aperta um botão qualquer aí. Vocês vão ver que a luzinha acende. Só que visualmente vocês não conseguem enxergar, porque a frequência de luz é muito abaixo do que a gente enxerga. Não tem que estar gravando, não. Só ligar a câmera que vocês já conseguem ver. É, se tá fraca, é porque a bateria tá fraca, a pilha tá fraca do controle. Porque é uma luz bem intensa, uma luz mesmo, tipo um LED ligando. Ah, tá, porque tá muito claro, né? Beleza, gente? Então deu para entender? Tá? Então a gente tem a luz abaixo do que a gente enxerga e a luz acima do que a gente enxerga. Dentro dessa área do que a gente enxerga, observa-se que a gente tem três sensores dentro do olho. Tá? Um sensor que captura a luz azul, um sensor que captura a luz vermelha e um sensor que é sensível à luz verde. Como a gente só tem sensores para capturar essas três informações, então faz sentido a gente usar somente essas três informações, como é o caso do MP3. A gente não precisa usar a gama inteira. A gente só vai usar o que a gente enxerga. Entenderam? Beleza. Então, por isso que foi definido o sistema RGB. Porque a gente só captura, só tem sensores para capturar o red, vermelho, o green, o verde e o blue, que é o azul, tá? E aí, voltando à questão, quais são as cores primárias? Então, são essas. As três cores primárias são vermelho, verde e azul, considerando o sistema aditivo, o sistema de luz, que adiciona, né, luminosidade a alguma coisa. Um outro sistema é o sistema de tinta, né? O de cor de impressora, por exemplo, do cartucho. E aí vem aquele negócio, né? É azul, amarelo e vermelho que a gente aprendeu na escola. Mas isso sofreu correção, tá? Porque não é exatamente azul, amarelo e vermelho. É o ciano, um azul, né, mais clarinho, o amarelo, que é amarelo mesmo, e em vez de vermelho é o magenta, né, um rosa. E a gente precisa de mais um, na maioria das vezes, que é o black, ou aqui o key, por isso K, de chave, tá? Porque a gente conseguiria o preto misturando essas três cores, mas não dá um preto puro, dá um preto meio borrado, né? Meio, como diz, cor de burro fugido, né? Então dá um meio marronzado, então não fica muito legal, tá? É, na verdade, a gente usa esse sistema aqui para todo lado, né? Quando você vê um projetor, quando vocês pegam uma tela de é, por exemplo, os usam muito em banca de revista, parece uma televisão grandona lá passando propaganda. Se vocês virem aquilo bem de pertinho, vocês vão ver que na verdade tem três LEDs, um vermelho, um verde e um azul. Tá? Só que eles estão muito próximos do mesmo ponto, então parece que é uma cor só.
O cianomargento e o Key é para simular impressão, né, gente? A tela, ela é sempre RGB. Por exemplo, quando a gente muda a configuração lá do CorelDRAW, por exemplo, um programa de desenho, para mostrar cianomargenta, é só para entender melhor quando vai imprimir. Beleza? Tá, deixa eu provar para vocês sobre o sistema aditivo e o subtrativo de cores, tá? E aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer, que é quando que você coloca cor e quando você tira, né? Porque aqui é subtrativo, ó, e esse aqui é aditivo. O aditivo é fácil da gente imaginar. Deixa eu ver aqui se... aqui ó. Dá uma olhadinha aqui todo mundo, gente. Quando a gente fala de tela, a gente constrói... Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. É mais ou menos isso, Camila. É mais ou menos isso que você está pensando, né? Aqui, ó. Esse cara tá aqui, esse cara tá aqui e esse cara tá aqui, né? E uma coisa, peraí, deixa eu até limpar a tela para mostrar isso que a Camila observou aqui, ó. Esse tá aqui, esse tá aqui e esse tá aqui. Agora, olha só, o que que é a mistura de todas as cores? Não é o branco e a ausência de cor no ao preto? Aqui é o contrário. A mistura de todas as cores é o preto e a ausência de cor é o branco. O branco aqui de fora, tá, gente? Ó. Tá vendo que um é o inverso do outro? E inverso justamente porque um está adicionando, o outro está subtraindo. E eu vou explicar isso melhor. Ah, tá. O Denis falando aqui do sistema ser subtrativo, né? Tá. Pode ser. Ok. Eu não vi falar disso ainda, não. Depois eu vou procurar saber melhor. Tá, então é o seguinte, olha, um pixel na tela é uma luzinha, tá? E a gente chama de pixel porque vem da palavra picture element, tá? Pic element, tá? Entenderam? Porque pixel, tá? Picture element. Ok. Então, esse nosso pixel, ele vai ser iluminado por três lanterninhas. Vamos pensar por três luzinhas. Essas três, vamos imaginar que você tem três lanternas. Lembra lá daquela primeira aula que a gente falou sobre bits e bytes? Foi eu voltando nela. Eu falei que a gente pode representar a imagem por uma informação por 0 e 1, tá? Só que para eu ter uma informação completa, eu tenho que ter 8 bits. Então, 8 bits é 0000.0000, ou pode chegar até 1111 e 11111. Ok, isso aqui seria equivalente ao meu zero decimal. E isso aqui seria equivalente a quanto? Quantas possibilidades que tem aqui? Como é que eu transformo isso aqui em número decimal, gente? Lembra? Eu fazia 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Isso, aí eu faço 128 mais, é, mais 64, mais 16, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4. Isso aqui vai dar 256. Só que, como é. Aliás, desculpa, vai dar 255. Isso aqui dá 256 possibilidades. Tá? De 1 a 256, mas tirando uma que é o zero, então 255. Então, o nosso valor para cada cor é como se cada lanterninha dessa
variasse de 0 a 255. Então vamos imaginar isso como a potência da lanterna. 0 seria a lanterna desligada e 255 seria a lanterninha no máximo. Ok? Todo mundo está acompanhando? Beleza. Então o que, que acontece? Se eu desligar todas as lanternas num ambiente totalmente preto, que cor que fica? Preto. Faz sentido, né? Você está com 3 lâmpadas na mão, cada uma de uma cor, vermelho, verde e azul. Mas está com as 3 desligadas no ambiente totalmente preto, você vai enxergar preto. Se eu, nesse ambiente totalmente preto, eu ligar a lanterna vermelha no valor 100, que não é o máximo, que cor que fica? Isso, tipo um vinho, né, um escuro, um vermelho bem escuro, né? Então, se eu escrever esse vetor aqui, olha, 25500, considerando que isso aqui está nas posições R, G e B, que cor é essa? O vermelho, né? Então, esse vermelho aqui. Todo mundo acompanhou? Deixa eu fazer um negocinho aqui para mostrar isso na prática. Eu estou abrindo aqui no meu computador o GIMP. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar essa tela com vocês. Eu acho que não. Vou ver se eu consigo outro aplicativo aqui que tem essa tela de configuração de cor embutida nela sem ser. Hum, Deixa eu ver como é que funciona a cor aqui no Krita. Artistas, me dê uma ideia aqui. É o seguinte, eu quero compartilhar a tela. Ah, mas se eu compartilhar a tela inteira, eu acho que funciona. Peraí. É porque eu compartilho a tela do aplicativo e ele só mostra a tela principal do aplicativo, aquelas janelinhas que flutuam, ele não abre. Mas deixa eu ver se eu compartilhar o desktop inteiro, se isso funciona. Eu vou desligar meu outro monitor aqui, só um minutinho. Acho que agora vai dar certo. Só que agora eu não vou ver o chat, gente. Alguém pode abrir o áudio aí para mim, por favor? E se alguém perguntar alguma coisa, pode me ajudar. Vocês estão vendo uma janelinha de cores aí? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo aqui, peraí. Ah, estão vendo sim. Porque senão a tela vai ficar parecendo um espelho aí na frente de outro espelho. Pessoal, alguém abre o áudio aí para mim, por favor, para conversar comigo, que eu não vou ver o chat agora. Tá. Ah, beleza, boa ideia. Deixa eu cobrir a parte de espelhamento aqui. Eu acho que para vocês ainda deve ficar esquisito. Para mim parou de me incomodar, mas eu acho que para vocês ainda fica aparecendo um chat no lado. Não fica? Tá, beleza, então. Então é o seguinte. Aqui, olha, eu tenho RGB. Eu tenho as 3 componentes de cor aqui, tá? Então, quando eu faço isso aqui, olha, o meu valor aqui é 25500. Se eu consigo dar um zoom aqui.
Ficou bom isso aqui, peraí. Se precisar, então, eu falo aqui, mas eu acho que resolveu, né? Melhorou? Parou de dar. Tá dando pra ver direitinho o RGB aí? Ou ficou com excesso de zoom? Ah, beleza. Então vou continuar aqui. Então tá. Então se eu colocar 25500, olha só, minha cor final vai ser vermelho. Se eu colocar 0255 no verde, verde. Ah, é verdade, peraí. Não, não, eu estou mexendo. É porque tem aqui, ó, HSV, eu posso mexer no valor aqui em cima, e eu posso mexer aqui em RGB aqui embaixo. Tá? Então, se eu mudar os valores aqui, eu estou mexendo só no RGB. Tá? Só que automaticamente ele muda no HSV lá em cima também. Tá? Aqui, ó, se eu colocar 000, na Enter, ele muda lá em cima também. Tá tanto num quanto no outro. O GIMP está tudo numa tela só. Então, se eu colocar 255 aqui no azul, azul, tá? E zero para tudo. O HSV, outra coisa, seria. É, esqueci a nomenclatura em inglês. Mas seria matiz, saturação e. Esqueci outra coisa. Mas seria qual a minha cor padrão no arco-íris, tá? Dentro daquela gama de cores que vai do vermelho até o violeta. Então, em qual posição tá ali, o quão claro ele é e o quão intenso ele é. Tá? Então, posso transformar ele escuro, mais intenso ou não. Então, é como se fosse brilho, contraste e matiz. Matiz é evalui. É isso mesmo. Matiz, saturação, evalui. Acho que é RU, né? Isso aqui, H, E, U, E, um negócio assim. Tá? Desculpa, gente. Eu não, não sei todos os padrões assim por nome, não. Mas porque a gente vai trabalhar mais o RGB mesmo. Beleza, então voltando aqui, né? Então eu tenho. Se eu misturar, então, vamos pegar aquela nossa lanterninha. Se eu colocasse 255 no vermelho e colocasse 255 no verde, olha aqui que eu tenho o amarelo. Ah, mas o amarelo não é primário? Não, peraí. O amarelo é primário se for no sistema subtrativo. No de cor, no aditivo, ele é secundário, misturando vermelho com verde, tá? Agora um negócio interessante, olha só. Deixa eu pegar uma cor qualquer aqui. Vou pegar essa cor aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é um azul claro? Se eu tirar aqui, por exemplo, isso aqui é 80, tá? Se eu tirar o mesmo valor de todas as componentes, olha o que eu estou fazendo aqui, olha. Estou mudando o valor aqui. Ó. Se eu mudar o valor de todas as componentes, eu vou tender para escuro. Se eu aumentar igual em todas as componentes, eu tendo a fazer a cor ficar mais clara. Não, aqui no GIMP mesmo tem, gente, ó, esse negócio aí de colocar em forma de disco e tal. Tem várias formas de desenhar isso aqui, tá? Mas vamos lá. Então, se eu aumento igualmente se eu aumento igualmente todas as componentes, eu vou tender para branco, quer dizer, aquela cor que está representada ali vai ficar aquela cor clara. Então, isso aqui, ó, vermelho, tá? Se eu subir igualmente as outras duas, vamos colocar aqui 90 e 90. Isso aqui vai, ó, para o mesmo vermelho, mas porém tendendo para claro. Entenderam a ideia? Se eu diminuir todas as componentes de uma cor,
eu tendo ela para escuro, tá? Então, igualmente para todos. Então, faço ele ficar escuro. Até aí ficou claro? Ou escuro? Beleza. Então, é importante vocês entenderem isso. Então, conceitos que tem que estar na cabeça de vocês. Preto é escuro, preto é 0, branco é 1, uma cor mais clara, os valores aumentam, uma cor mais escura, os valores diminuem, tá? E as componentes são vermelho, verde e azul. A diminuição é proporcional? Peraí, deixa eu responder o Daniel. Se é cíclico? Não, ali naquele caso do GIMP, ele coloca valores entre 0 e 255 também, tá? Então não seria 360 não. Tá? Pode ser que baseado na forma lá, se quiserem fazer de 0 a 360 para parecer que é um círculo, poderia, tá? Apesar de ser cíclico, sim, né? Eu não sei. Esse jogo do Dark Souls, não sei, não mexi nisso, não. Não sei falar. Peraí, Daniel. Se reduzir uma de uma cor e dois de outra, se não reduzir igual, é isso, Daniel? Se não reduzir igual, você está mudando o tom da cor, né? Por exemplo, se eu tirar mais do vermelho, se eu tirar dois do vermelho para cada um que eu tirar aqui, quer dizer que ele vai deixar de ser vermelho. Ele vai tender para outra coisa. Aí se eu pensar assim, peraí, se eu misturar o azul com o verde, dá esse, né, o ciano, então quer dizer que ele vai deixar de ser vermelho um pouquinho e vai tender mais para ciano, porque as outras duas vão parecer que estão aumentando. É isso, Daniel, que você tinha me perguntado? Você quer abrir o áudio para explicar ou escrever aí de. Tá. Quando você mexe no V, todas as componentes variam com a mesma intensidade. Então, se você diminuiu um no V, ele vai diminuir um em cada uma das três componentes juntas. Se você aumentar o valor, você vai fazer tudo junto. Entendeu? Então, o valor é a claridade. Então, quando você aumenta um, ele aumenta todos. Você diminui um, diminui todos. Então, é uma forma mais simples de você trabalhar com luminosidade, né? Ok? Beleza, gente? Então tá. Agora, deixa eu tentar provar para vocês aquela questão de cor primária e cor secundária na hora da gente fazer conta. E eu vou tentar provar de forma matemática isso, tá, gente? Por que que esse cara aqui, ó, deixa eu ver. Por que que esse cara aqui funciona desse jeito e por que que esse cara aqui funciona de outro jeito? Por que que cor tinta é tinta e por que que cor luz é luz, tá? Para isso, eu vou precisar explicar para vocês como é que o cérebro da gente funciona. Tem um aspecto interessante no cérebro da gente que chama saturação cerebral. Já ouviram falar disso?
Não? Alguém já ouviu? Então tá, isso é legal para vocês entenderem. É o seguinte, o cérebro da gente tem um recurso que, depois que vocês começam a estar expostos a um determinado tipo de informação, o cérebro começa a ignorar essa informação que existe, tá? Por exemplo, esse é um fato normalmente usado, um argumento usado, por que as aulas não devem durar muito tempo. Por exemplo, por que no começo, lá no ensino médio, as aulas não podem passar dos 40, 50 minutos? Porque você vai ouvindo o professor falando, e some, tá? Você para de prestar atenção naquele negócio. Tá? Um recurso normal do cérebro da gente. Quando você chega num lugar e começa a sentir cheiro de alguma coisa, você chega num lugar, tem um cheiro estranho ali. Seu cérebro sente aquele cheiro e te alerta. Sabe? Opa, tem cheiro de alguma coisa aqui. Mas de repente você para de sentir aquele cheiro, porque satura aquele sensor no seu cérebro. Tá? Você está num lugar que tem um ventilador ligado, aí você ouve do ventilador. De repente aquele barulho desaparece, que você para de prestar atenção. Tá? Então seu cérebro tem esse mecanismo de começar a não processar uma informação que está ali, né, há muito tempo. Só que isso visualmente acontece muito e muito rápido. Todo mundo consegue enxergar o nariz que está na frente de você? Tem um nariz aí. Vocês já pararam para perceber que você não enxerga seu nariz? Se você colocar seu dedo na ponta do seu nariz, você vai enxergar seu dedo, mas seu nariz você não enxerga. É porque seu cérebro falou que a informação nariz que está aí não importa. Quando você troca a armação do seu óculos, você enxerga seu óculos, mas depois passa um tempo, você não enxerga ele mais. Não, não é porque ele está próximo do rosto, não. É porque você saturou com ele. Tem tanto tempo que você olha para ele que. Tá, você começar a pensar que seu nariz está aí, você vai começar a enxergar ele. Que ele está aí o tempo todo. Beleza, gente? Então eu precisava dessa informação para vocês entenderem um pouco mais do que acontece com a cor. Tá? Gente, um detalhe, né, importante nisso é que, tipo assim, isso é um recurso de, de prevenção para a gente mesmo, para a gente não ficar saturado com muita informação. Né? Então, por exemplo, o que às vezes acontece de falar assim, nossa, fulano é tão distraído, às vezes não é porque o cara é distraído, é porque o cara é atento demais. É porque ele não consegue, às vezes, desligar as coisas que estão em volta dele. Entenderam? Por exemplo, sei lá, tem o barulho de um ventilador ali. O cérebro era para desligar aquele barulho porque não é importante para ele. Mas às vezes não desliga. E aí aquilo fica incomodando. Tá? Então, às vezes, é até importante para você saber em um ambiente de estudo, né? Que às vezes tem coisas que seu cérebro vai ficar achando que é importante e vai ficar te atrapalhando de estudar. Né? Então, ok, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, que eu fico falando e não consigo ler ao mesmo tempo. Ok, gente, então vamos voltar para o assunto cor. Então, cor, luz é uma das coisas que isso acontece. Então, agora vocês vão fazer o seguinte, olha para essa imagem. Vocês estão vendo um pontinho aqui, ó, na bandeira do Brasil, né? Vocês estão enxergando que isso aqui é uma bandeira do Brasil com as cores estranhas. Isso aqui é famoso, mas eu não sei se vocês já viram a explicação para isso. Então, isso aí é que eu vou falar agora. Vocês vão ficar olhando para esse pontinho aqui enquanto eu estou conversando com vocês. Tentem não piscar, tá? Tenta não concentrar em outra coisa, fica só olhando para esse pontinho aqui. Tá? O olho de vocês deve estar começando a ficar meio chateado aí. Não fique escrevendo não, porque senão vocês vão ficar olhando para o chat, tá? Vou mudar agora. Continua olhando para a área branca.
Fica olhando para a área branca. Vocês devem estar vendo a bandeira do Brasil na cor correta agora. Não, não é bruxaria, não é magia negra. Tem gente que já viu Jesus assim, né? Tá, peraí. Vamos para a explicação matemática para isso, tá? É o seguinte. Deixa eu voltar aqui. A gente precisa primeiro definir alguns valores aqui. O rosa é que cor? Não é mistura de vermelho com azul? O amarelo não é mistura de vermelho com verde? Tá legal? Então vamos lá. O rosa aqui é a mistura de. Galera, vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá. Esse cara aqui é que cor? Vamos fazer RGB aqui. Esse cara aqui é vermelho. Peraí. É 255, 255 e zero. Todo mundo concorda com isso aqui? Vermelho, R. Opa, não, não, não. É vermelho com azul. É que vocês concordam assim. É, assim. Agora sim. Isso, beleza. Esse cara aqui, que cor que é? R vai ser zero, G vai ser zero e azul 255. Tá, essa daqui, deixa eu ver o que que eu consigo fazer. Não, fazendo com essas duas aqui vocês vão entender, tá? Calcular essa cor aqui vai ser um pouquinho mais chato, ok? Então, mas vamos lá. Que cor que é o papel? O papel, vou fazer um cantinho aqui. O papel não seria 255, 255 e 255? Não é branco? Beleza. O que que acontece com o cérebro da gente quando a gente olha muito tempo para alguma coisa? Ele não satura? Como é que a gente para de enxergar a cor rosa? O cérebro da gente vai colocar essa informação aqui, ó, menos 255, zero e menos 255. Quanto que dá isso aqui? 0 e 0, né? Beleza, então quer dizer, eu tô saturando, ó, eu tô querendo sumir com esse negócio da minha cabeça. Beleza? Só que o que que acontece? No quadro seguinte, vocês olharam para o branco. E o branco é 255, 255 e 255. E o que estava na cabeça de vocês? Menos 255, zero e menos 255. Quanto que dá essa conta aqui? Zero, 255 e zero. Que cor é essa? Verde. Muito bem. Então esse cara aqui, ó, ficou verde. Entenderam? Vamos fazer o mesmo com esse cara aqui, ó. Quando a gente fica saturando, esse cara aqui vai ficar para a gente isso aqui, ó, 0, 0 e menos 255. Correto? Só que a gente olha para o papel, que é 255, 255
e 0. Ó, desculpa, e 255. 255 menos 255, 0. 255 menos 0, 255. 255 menos 0, 255. E o que que é RG juntos? Amarelo. Por isso que a gente vê o azul amarelo. Agora, olha só que bacana. Vamos voltar lá, né, no sistema de adição, né, aditivo e subtrativo. Esse cara aqui, ó, ele é o ciano. O ciano é feito com o quê? É com o G. Vamos lá. O R vai ser 0, vai ser G e B. Não é isso aqui? Galera, o ciano não é isso aqui, olha. É verde com azul. Tá. O papel sendo branco, como é que eu consigo fazer isso? Olha, é justamente o que está faltando. Perceberam? Então, porque um adiciona e o outro subtrai, o que vocês fizeram foi exatamente aplicar a cor que era luz, o sistema subtrativo. Então, o papel é branco, você não tem que colorir o papel, você tem que tirar a cor do papel. O papel já é 255, 255, 255. Aí vai pirar a cabeça dos artistas aí, né? Na verdade, você está colorindo o papel, não. Você está descolorindo o papel. É subtrativo. Você está tirando a cor do papel, já é todas as cores. Então você está tirando a cor dele. Não, mentira. Não, mas quem mentiu foi só a tia lá na escola, né? Que mandava a gente colorir com a cor primária e não era primária. Era, na verdade, você estava tirando a cor principal. Entendeu, gente? Fez sentido? Então, legal, gente. Seguindo, pode seguir? Tudo bem? Pode ir embora? Então, mais um aqui, ó. Dá uma olhadinha para isso aqui. Olha para o xizinho no centro da tela. Ah, peraí, isso aqui era para estar mexendo. Não tá, não. Ninguém tá vendo um GIF animado aí, não, né? Não. Então, peraí, deixa eu mandar um link aqui com um GIF animado desse negócio. É... Solta um linkzinho aí, ó. Olha para o xizinho e depois comenta aqui o que vocês estão enxergando.
Então aqui o que acontece é o seguinte, né? O que é o rosa? O rosa não é R, G0 e B255. Então, o cinza aqui é um quase branco. Então, vamos fazer a subtração com branco. Tá? Então, seu cérebro começa a ficar cansado, ele começa a subtrair isso por isso aqui, e aí o que sobra é 0, 255, 255. Ó, 0. E isso aqui é R, G, B. Então, isso aqui é verde. Então, por isso você começa a enxergar verde. Beleza, gente? Então, duas coisas. Primeiro, ele não está andando. Segundo, ele não é verde. É seu cérebro que cansou de ver o roxo e apagou. Só que aí, quando o roxo fica cinza, ou melhor, vamos falar que ele fica branco. Quando ele fica branco, seu cérebro faz essa conta aqui, ó, ele compensa com tirar o rosa, né? E tirando o rosa, você acaba adicionando o 255 para ele ficar verde. Ok, gente. Seguindo então, bora. Tá, ficou claro isso com a adição e a subtração de cores? Tá. Agora, vamos lembrar o seguinte: lembra quando eu falei de bits e bytes? Eu falei de um formato de arquivo para a gente poder representar alguma coisa? E aí vocês enxergaram aqui uma letra A. Vocês lembram dessa aula? Todo mundo, né? Então, beleza. Então, isso aqui é um sistema de arquivos, tá? Não sei se vocês chegaram a tentar brincar com esse negócio aqui. Isso aqui, ele define qual que é o tamanho da minha imagem. Isso aqui é uma imagem 12 por 12, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 12. Então, 12 de largura e 12 de comprimento, né? Aqui, minhas cores, elas variam de 0 a 9. Colocando esse P2 aqui no começo do arquivo, eu estou falando isso aqui, ó. P2, eu estou usando um formato de arquivo grayscale, ou seja, escala de cinza. E isso aqui é uma questão lá da nossa lista de exercícios, tá? Então, o grayscale normalmente ele varia de 0 a 255, mas num vetor só, sendo 0 branco, 250, aliás, 0 preto, 255 branco. E tem 253 tons de cinza, sem fazer referência nenhuma ao livro. Tá legal? É... Aqui tem outros formatos também. Por exemplo, se eu quisesse usar RGB, aí eu tinha que colocar P3 ou P6. Então, gente, aqui olha, o que aconteceria aqui? Isso aqui seria só tons de cinza, beleza? Se eu fosse fazer um sistema tipo JPG ou RPG, ó, JPG ou PNG, né? Já estourou nosso tempo aqui de gravação, né? Terminar, gente, só rapidinho aqui. Então, para cada pixel desse aqui, teria que variar 255, 255, 255. Tá? O que faria ficar bem mais complicado aqui para poder escrever o arquivo. Tá bom? Então a gente continua na próxima aula isso. Aí eu termino de falar de cor e praticamente a gente termina aquela parte da lista de exercício. Beleza, gente? Então tá bom. Então um abraço para todo mundo.
Não deixem de ver as videoaulas que estão gravadas. Até a próxima. Ó, quer dizer, até daqui a pouquinho, né, gente? Eu vou entrar com outro link aqui.